E aí pessoal, boa tarde para todos. Nós estamos aqui hoje no dia 4 de janeiro do ano de 2024. Eu peço a Deus que esse ano venha ser um ano melhor do que o de 2023, que nós venhamos conquistar muitas coisas, que nós venhamos realizar muitos sonhos, que Deus ele venha trazer realmente muitas realizações para todos nós. Todos nós temos projetos, todos nós temos propósito, E se colocarmos Deus na frente, tudo vai dar certo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. E eu acredito, assim como os outros vídeos que foram gravados nos anos anteriores, que esse vídeo de hoje também vai contribuir de forma positiva para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre os parênteses da vida. Esse é o tema que eu estarei abordando no dia de hoje. Antes de eu estar entrando no assunto, eu quero trazer uma breve explicação, fazendo uma distinção entre parênteses. Existe o parêntese, existe o parênteses dentro da crítica textual, que é aquela literária, e existe também o parênteses relacionado à língua portuguesa. E o parênteses na crítica textual é diferente do parênteses relacionado à língua portuguesa. Ela traz um sentido diferente, ou pelo menos ela é trabalhada de forma diferente. Por exemplo, o parênteses dentro da crítica textual, quando o escritor está escrevendo um assunto, e ele coloca algo entre parênteses, e depois desse parênteses ele continua o assunto anterior, essas palavras dentro do parênteses, ela vem para trazer às vezes uma afirmação, ou então para trazer uma tradução, um significado para a gente entender aquilo que estava escrito. Ela vem de alguma forma para contribuir em relação ao contexto. O parênteses na crítica textual, ele está trabalhando para ajudar, para reforçar, para ampliar ainda mais aquele texto que está sendo escrito. Então, realmente ele vai trazer um reforço maior àquilo que está escrito entre parênteses. Por exemplo, eu vou ler para vocês aqui 2 textos dentro da palavra de Deus, que ele está relacionado, que esse parênteses está relacionado com a crítica textual. Vou ler para vocês aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Está escrito assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí no versículo 2, abre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, fecha parênteses. No versículo 3 continua: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então aqui o texto, o escritor, que é João, o discípulo João, que depois se tornou um apóstolo e tal, e assim por diante, ele escrevendo aqui no capítulo 4, ele vai dizer que os fariseus ouviram dizer que Jesus batizava muito mais pessoas do que João Batista. Aí no versículo 2, o escritor ele abre um parênteses, dizendo: ainda que o próprio Jesus mesmo não batizava essas pessoas, mas, porém, os seus discípulos é que faziam isso. Aí ele fecha parênteses. Aí no versículo 3 ele continua o assunto, dizendo: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então, dentro da crítica textual literária, quando vai falar sobre parênteses, ou quando ele vai usar o parênteses, é para reforçar o assunto. Em outros casos, é para trazer um significado, um sentido, para explicar melhor o que o texto está querendo dizer. Então, os parênteses dentro da crítica textual, ele vai trazer luz para nós em relação ao assunto que estará sendo abordado, que está sendo escrito e tal, que está sendo ali falado pelo escritor. Então, esse parênteses na crítica textual, ele vai trazer luz para nós, para entendermos melhor aquilo que está sendo escrito.
Vou estar lendo uma outra passagem. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Mateus 27 e o versículo de número 45 e 46. Diz assim, ó. Mateus 27, 45 e 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Isso foi depois que Jesus foi crucificado. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, aí ele abre parênteses, Deus meu, por que me desamparastes? Então aqui nós vemos que Mateus, né, ele vai dizer que Jesus está na cruz, próximo de morrer, próximo, né, de expirar, de entregar ali a vida. E aí, antes dele morrer, Jesus exclama dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Como ele está dizendo isso em aramaico, né, nós não entendemos. Aí o escritor, ele abre parênteses e traz o significado daquilo que Jesus disse. Que significa, Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, por que me desamparastes? Fecha parênteses. Aí ele vai e continua o assunto. Então a crítica textual, né, quando ela vai falar sobre os parênteses, ela vai trazer um reforço maior para nós entendermos aquilo que o escritor está escrevendo. Agora, os parênteses dentro da língua portuguesa, nós trabalhamos, né, com ela de forma diferente. E quando eu falo na língua portuguesa, esses parênteses que nós usamos, na maioria das vezes, é mesmo de forma oral. Quando nós estamos conversando, quando nós estamos palestrando, quando nós estamos ensinando, né, dentro do assunto nós abrimos parênteses para falar de outra coisa, e aí depois nós fechamos parênteses e voltamos naquele assunto que nós estávamos falando. Então, né, esses parênteses dentro da língua portuguesa, que nós falamos de forma oral, né, ela é diferente dos parênteses da crítica textual. Porque nós podemos muito bem estar aqui falando, como eu estou falando no vídeo, ensinando um assunto, eu posso abrir um parênteses, fazer um outro comentário e depois fechar o parênteses e continuar o assunto que eu estava falando anterior. Então isso é comum dentro da língua portuguesa. E eu vou estar lendo um texto aqui para estar falando sobre os parênteses da vida. Os parênteses que existem em nossas vidas, na jornada da nossa vida. Eu vou estar lendo um texto aqui, em Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e o versículo de número 40 em diante. Eu vou estar lendo o texto, ele é um pouco extenso, mas ele é muito importante para a gente entender, né, o assunto em relação aos parênteses da vida. Lucas capítulo 8, versículo de número 40, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem por nome Jairo, que era, né, um homem importante. Ele era, né, um ministro, ele era um chefe da sinagoga. A sinagoga era uma congregação, na época ali de Jesus, uma congregação religiosa, e ele era um dos principais dessa congregação. E aí, eis que chegou um homem por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, aí Jesus foi com Jairo, atendeu o pedido dele.
apertava a multidão. Agora no versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Versículo 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e oprime. E diz: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se temendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Somente até aqui para você entender. Essa passagem, esses dois acontecimentos em um, ele é muito conhecido de todos nós. O primeiro aqui, nós vemos que um homem importante da sinagoga, ele procura Jesus para curar sua filha que estava à beira da morte. E aí Jesus ele vai com Jairo até a casa dele para curar sua filha. E no meio do caminho, uma mulher que havia um fluxo de sangue há 12 anos, ela vem por detrás de Jesus e toca Jesus. E aí Jesus então, depois de tudo isso que foi lido, Jesus cura aquela mulher. E aí depois então volta de novo para Jairo, para Jesus então ir até a casa de Jairo para ressuscitar sua filha. O que acontece aqui? Nós vemos que Jesus ele está tratando de um assunto que é relacionado à filha de Jairo. E no meio do caminho acontece um outro episódio que é a mulher do fluxo de sangue. Aí depois que Jesus resolve a mulher, a questão da mulher do fluxo de sangue, ele volta de novo para Jairo para resolver o problema de Jairo. Então nós percebemos aqui no texto, Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante, que Jesus está trabalhando com um problema, resolvendo uma causa, que é a causa de Jairo. E aí então abre-se um parênteses, aí Jesus resolve outro problema, que é em relação à mulher do fluxo de sangue. Aí depois que Jesus resolve, fecha o parênteses, aí Jesus vem resolver de novo, vai continuar com a questão e o problema de Jairo, para resolver então a sua causa. Então nós percebemos aqui, na história de Jesus, que dentro de um texto, ele abre um parênteses para resolver outra questão e depois então ele volta naquela questão anterior. Isso é muito importante, por quê? Porque nas nossas vidas funciona desse jeito. Às vezes nós estamos resolvendo problemas da vida, às vezes nós estamos passando por problemas na área profissional, e o nosso foco fica dentro daquela área, nós estamos trabalhando, tentando resolver esse problema, tentando ver aonde que nós podemos melhorar, como nós podemos solucionar, e aí nós ficamos sempre focados nisso. Mas acontece que por estarmos focados em um problema, às vezes dentro da área profissional, existem também outras áreas em nossas vidas que precisam ser resolvidas. Às vezes na área espiritual, na área sentimental, na área emocional e assim por diante. Mas por estarmos focados em um problema só da nossa vida, nós deixamos as outras de lado. Mas é importante nós aprendermos com Jesus que ainda que nós estamos resolvendo um problema, seja qual for a área, nós precisamos também olhar para outras áreas da nossa vida que também está passando por problemas. Precisamos, às vezes, abrir parênteses na nossa vida para resolver também aquele problema.
Porque muitos casamentos estão sendo desfeitos porque nós estamos focando somente em um problema. Tem pessoas que estão atolados até o pescoço, né, dentro do trabalho, é só ganhar dinheiro, é só tentar resolver isso, aquilo, e está esquecendo do seu casamento, está esquecendo da sua vida espiritual com Deus, e aí por estar focado somente naquele assunto, né, ele está vendo ir por água abaixo, né, e está indo pelo ralo aquelas outras áreas que também deveria ser resolvida, que também deveria ser solucionada. Então nós aprendemos com Jesus que ainda que nós estamos caminhando para resolver problemas, para trazer soluções para uma área da nossa vida, nós precisamos abrir alguns parênteses na nossa vida para resolver também outros. Porque se nós ficarmos focados somente nesse, pode ser que nós percamos aqueles. Então, assim como Jesus estava tratando Jairo, ele abriu um parênteses para resolver um outro problema. Depois ele resolveu e fechou o parênteses e continuou. Então isso nós temos também que aprender e fazer isso nas nossas vidas em todas as áreas. Vamos resolver problemas? Vamos. Mas vamos abrir parênteses para resolver também naquela área. Abrir parênteses para resolver naquela área. Abrir parênteses para resolver também naquela área. E depois de resolvido nós então continuamos, né, naquela que nós estávamos anterior. Então eu quero deixar esse estudo para você entender que nós precisamos em 2024 abrir parênteses para resolver também outras questões importantes em nossa vida. Então eu deixo esse estudo, eu deixo essa meditação em relação aos parênteses da vida, né, para que nós venhamos realmente focar em todos eles e não esquecer de nenhum, tá bom? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.